Eu ouvi a reclamação de vocês, de que vocês estavam sentindo falta da minha jaquetinha SMR. Então hoje ela está aqui, ó, fazendo vários nheque-nheque para vocês. Livro de hoje, Carola Saavedra, O Manto da Noite, livro publicado pela Companhia das Letras, o último romance de Carola Saavedra. Já tínhamos resenhado aqui um livro da Carola anteriormente aqui no canal, que é o Com Armas Sonolentas. Né? Tem alguma coisa do Armas Sonolentas aqui, mas eu nem vou entrar nesse mérito. Eu acho que vale mais a pena a gente só pontuar o fato de que esse trabalho aqui é algo que vem numa continuidade de outros trabalhos da Carola Saavedra, né? Ela escreveu um outro livro que eu não li, que saiu pela Relicário, né? Que é O Mundo Desdobrado, que saiu naquela coleção dos outros. Pô, aí, Maíra, pô, manda pra nós aí, Maíra. Pô, a gente resenha teus livros aí, ó. Saiu o livro que o Lucas desenhou, então, se quiser mandar, a gente lê. De qualquer forma, também não é bom a gente ficar entrando muito nos méritos do paralelismo com Armas Sonolentas com esse daqui, porque daí meio que eu acho que tiraria um pouco a força desse, enquanto uma obra encerrada em si mesma, né? Uma obra com começo, meio e fim, né? Se é que a gente pode chamar de começo, meio e fim, e a gente pode usar esses termos para um livro como esse. Tá? Não sei se vou conseguir abranger tudo que esse livro se propôs a fazer. Tá? Eu sou um cara limitado, eu sou meio tosquinho. Sou punk, né, cara? Já percebeu, Murilo, que a gente é punk, cara? Como é que pode, né? Como é que pode? A gente chegou muito longe pra dois punks, cara. Impressionante isso. Realmente. Em todo caso, vou tentar fazer aqui a minha explanação e os meus comentários aqui sobre esse livro. Tá? O Manto da Noite tem uma série de sobreposições de tempo, lugar, narrador, espaço, enfim, tudo meio misturado, assim. É que nem quando você pega um monte de massinha colorida e junta tudo numa bola e ela fica meio marrom, assim, e você fica tentando catar de volta as cores da massinha e você não consegue muito bem. É tipo isso, só que de um jeito bonito. O livro tem alguns narradores, ou uma narradora, que assume corpos diferentes e assume perspectivas diferentes e caminha por tempos diferentes e também por linguagens diferentes, porque em dado momento aqui a gente vai ter uma linguagem teatral aqui nesse livro. Né? Toda a ambientação do livro é um tanto quanto onírica. Né? Onírico, caso vocês não saibam, porque tudo bem vocês não saberem, mas onírico é uma palavra bonita que a gente que é intelectual da literatura usa para querer dizer que uma coisa é maluca. Entendeu? Então a gente fala assim, não, isso pertence ao mundo dos sonhos, quer dizer que é maluco. Entendeu? Assim, então, onírico quer dizer sonho e lúdico quer dizer bobajada. Tá? Então, só para você saber esses dois termos que são muito importantes, porque eles volta e meia aparecem assim, em resenhas e críticas literárias, então aprenda isso. Onírico, maluco, lúdico, bobajada. Tá? No sentido de que meio que parece um sonho mesmo. Né? A narradora, uma hora está aqui num lugar, outra hora está em outro, mas ela começa ali, a gente começa a se situar mais ou menos na história, com uma narradora que está caminhando por uma cordilheira em direção ao sul e conversando com a cordilheira. Depois a gente tem um outro momento em que é uma criança que está tentando buscar a própria identidade já numa primeira infância, querendo saber quem ela é e quem é a verdadeira mãe dela, porque ela tem uma convicção de que a mãe dela não é a mãe dela, e tentando descobrir um pouco o mundo. Depois é um cachorro. Depois é uma escritora que escreve um livro de ficção científica sobre uns fungos. E a editora dela não quer publicar porque ela é um outro tipo de escritora, ela não publica livro de ficção científica, e daí ela resolve fazer uma edição de autor, e ela publica um livro por conta própria, mas ela enche a cara num bar e perde os livros todos no bar, e não sabe onde foi parar. E de repente ela viu que o livro caiu na mão de umas pessoas, e as pessoas fizeram uma espécie de seita a partir do livro dela, e o livro dela está aparentemente, segundo a visão dessas pessoas, está contando a história das coisas que estão acontecendo, do apocalipse que está acontecendo, não sei o quê. E tem uma coisa a ver com uma invasão no Rio de Janeiro,
e umas forças fascistas e a destruição do sistema como um todo. E em dado momento ela está num barco junto com Caliban, aquele da Tempestade de Shakespeare, né? Escorax, a bruxa, né? Aqui no livro, né? A mãe do Caliban. E aí o livro passa também por um diário e depois volta a história do Caliban com a Escorax e indo em direção a esse evento apocalíptico do Rio de Janeiro. Então, assim, essa parada aí, onírica. Só comentei as coisas que acontecem aqui para tentar fazer com que a minha explicação faça algum tipo de sentido para vocês. Eu acho que a Carola aqui nesse livro faz com que a escrita dela caminhe sobre duas perguntas fundamentais, sem necessariamente buscar uma resposta, que é quem se é e o que se tem. Tá? Essa é a minha leitura. Em todo momento em que existe uma conversa com a Cordilheira, uma conversa com o Caliban no barco e uma conversa com essa galera da seita apocalíptica e qualquer coisa, existe uma tentativa de entender quem se é enquanto povo, né? Enquanto povo sul-americano, que busca compreender a origem de seu passado traumático e a origem de seu conhecimento, que não é o conhecimento da episteme europeia, é um outro tipo de conhecimento, que inclusive é o conhecimento que passa pelos sonhos, né? Eu acho que você sabe que os povos ali, né, indígenas, andinos, enfim, eles entram em transes para fazer revelações, enfim, então é meio que o saber deles ali tá um pouco também nesse lugar da narrativa, né? E eu acho que aí já é o primeiro grande trunfo da Carola, que é essa investigação que ela acontece na narrativa, mas é demonstrada pelo formato, né? Acho que isso aí é uma coisa que é interessante no livro, né? A parte do que se tem, eu acho que tem um pouco a ver com a questão feminina do livro, que também perpassa, porque se a gente for parar para pensar no que é a base do feminismo, ou seja, de uma igualdade de gênero, mas atrás disso de uma deserarquização entre os seres, entre os corpos, então a gente vê que não existe uma hierarquia entre a pessoa, né, ou aqui no caso o narrador, e objetos inanimados, né, como por exemplo o Cordilheira, objeto, né, enfim, como paisagens e animais e etc, né, e mortos, que a Cordilheira está cheia de mortos, enfim, e tem tudo tem toda uma busca por tentar não prevalecer sobre nenhum desses elementos, tá? Que é até uma fundamentação bem anarquista, se a gente for parar para pensar. Então ela narra em conversa com a montanha, como uma criança, como um cachorro, como uma escritora, enfim, e todas essas vozes não tem exatamente um domínio da situação nenhuma, né? Ou seja, o que é que se tem, né? Não tem, existe um certo abandono ao movimento ali, as pessoas os personagens são conduzidos a situações, né? E são tanto quanto, eu não quero dizer indiferentes a eles, mas eles têm uma posição tanto quanto estoica, aqui não estoico-filosófica, né? O estoico como a gente está acostumado a usar na linguagem, de aceitar, né, o caminho a ser percorrido, enfim.
Eu lembrei muito daquele livro da Irene Solá que a gente resenhou aqui também, né, o que é O Canto Eu e a Montanha Dança, que também tem uma proposta relativamente parecida nessa deserarquização entre os elementos do livro, né, principalmente entre o narrador. E assim, se a gente for começar a destrinchar as técnicas narrativas e aquilo que o livro está se propondo enquanto exercício de escrita, a gente começa a fazer algumas perguntas até um pouco mais profundas, porque vocês sabem, né? Existe o pacto ficcional, né? Que é aquela coisa assim, tipo, aquele aperto de mão saudável entre o escritor e o leitor na hora que você vai começar um livro, que é para você ter algumas premissas e você não precisar ficar investigando tudo por inferência lógica, né? Quer dizer, quem é que garante que o narrador do segundo capítulo é o narrador do primeiro capítulo e que o segundo capítulo é uma continuação do primeiro capítulo? Coisas desse tipo, né? E que o narrador está contando a verdade, daí entra a figura do narrador não confiável, essas coisas que vocês já estudaram na escolinha de português, no ensino médio e nas aulas de literatura. Aqui a gente pode ver todo esse movimento subvertido de duas formas, eu acho. A primeira é a seguinte: o narrador tá tão não confiável nesse livro que você não tem outra escolha a não ser confiar nele, né? Então assim, é o maior sequestro do leitor aí por conta do livro, no sentido assim, meu irmão, se você não for na onda do que está sendo escrito aqui, você está fudido, porque nada está garantido para você, você vai ter que ficar procurando filigrana ali para tentar achar um caminho, um fio condutor, um fio de Ariadne que te leve por esse livro, e mesmo assim não está nada muito certo para você. A chance de você dar com os burros na água é grande. E a segunda é justamente essa, que é o abandono desse pacto de ficcionalidade, que é também, né, uma desconstrução dessa hierarquização do narrador, né? Então, assim como ele não tenta prevalecer sobre os elementos que estão no livro, ele também não tenta prevalecer sobre o leitor. Ele está ali tão ao abandono do movimento quanto o leitor que está lendo ele, né? Muito pouco ciente da própria situação e também não tentando fazer nenhum trabalho de convencimento em cima dele, né? Então, eu acho que isso aí já é um outro trunfo que o livro da Carola tem, que ela extrapola ali a proposta dela, né, da narrativa, extrapola ela no suporte, né, na coisa extra livro, na relação com o leitor. Então assim, é um livro muito interessante, muito estranho, mas muito interessante. Eu acho que a Carola, com esse livro aqui, ela se firma assim como uma das pouquíssimas escritoras que estão aqui no Brasil, que estão realmente preocupadas assim em fazer algo e por algo assim, um trabalho sólido que pare em pé assim, de outras possibilidades narrativas, de outras possibilidades de linguagem. Acho que isso é um grande destaque aí dela. Acho que ela peca um pouco explicando as coisas erradas do livro. Eu acho que ela oculta muito desses caminhos que esse livro sonho faz ao longo das páginas, mas eu acho que ela acaba caindo num certo didatismo quando ela entra numas palavras um pouco chaves assim pô, né, o fascismo, o corpo, não sei o que, enfim, ela acaba se aproximando muito de um tipo de literatura que a gente tem batido um tanto aqui na crítica balizada séria do YouTube, que é a gente, no caso, que é essa coisa de uma certa condescendência com o leitor, tá? E falar que esse livro aqui é condescendente é até um pecado, porque assim, eu acho que esse livro aqui ele respeita muito o leitor, tá? Eu só queria pontuar que em pequenos trechos existiu um pouco essa explicação, existiu um pouco essa mãozinha estendida, que é uma coisa que, por exemplo, um outro cara que a gente leu e que eu lembrei quando eu li esse livro aqui, que foi o Zé Donoso, que é o Obsceno Pássaro da Noite, que o Donoso não faria, né? O Donoso não fica. Por exemplo, ele fala que tem uma hora que aparece um personagem que ele fala de uma luta fascista que rola assim e tal, e ele, enfim, acaba colocando ali um juízo, né, sobre as forças. Quer dizer,
Os elementos estão todos ali, acima da hierarquia da moralidade humana, mas o fascismo, enquanto força destruidora, existe, né? E o imperialismo e o colonialismo existe, enfim, toda essa coisa, que eu acho que era algo que assim, você podia passar o livro sem mencionar nenhum desses termos e a gente ainda ia entender do que se trata a coisa, saca? Mas acima de tudo, eu achei, não quero dizer com isso que esse livro é condescendente de forma nenhuma, tá? Inclusive acho que é um dos livros menos condescendentes que a literatura brasileira produziu aí nos últimos tempos, então só por isso eu já fico bem satisfeito, porque eu tô meio cansado de ler livro em que o escritor te trata como uma criança da segunda série. É um livro relativamente curto, ele tem 150 páginas. Inclusive aqui tem uma hora que a escritora ela fala que ela recebe um livro infanto-juvenil de 300 páginas para traduzir, ela se refere a ele como calhamaço. Fiz a pergunta no Instagram para os meus leitores se a galera considera 300 páginas calhamaço ou não. A maior parte da galera falou que não e uma parte menor falou que depende, porque assim, se ela pegou 300 páginas de A4 para traduzir, é muito, mas de livro não é muito, né? Mas enfim, me parece que segue a tendência moderna aí do mercado de não fazer livros muito grandes para não afastar os leitores, né? Então você tem que fazer livro curto e explicadinho, né? E que tenha uma bandeira, e que tenha uma pauta política muito explícita e explicada no livro, assim, né? Enfim, se vocês não estão dormindo já, eu tô quase, né? Então é isso, tá aqui o Manto da Noite, se inscreva no nosso canal, ajuda a gente no Catarse como sempre, comenta o que vocês acharam desse livro, queria ver o que mais que a galera leu aí, que achou, enfim, tá bom? E é nóis. Murilo pode deixar no link aí na descrição, o link do Donosso e do Com Armas Sonolentas e da Irene Solar também, caso vocês tenham interesse em ver algumas das resenhas de livros que me lembraram essa leitura, né? Então é isso. Um abraço e tchau.